Pois bem, quem está aí com a apostila pode acompanhar pela apostila, mas eu vou projetar aqui para vocês também, pode acompanhar por aqui a, a apostila de vocês, volume 2. Lembra que a gente já começou, eu já passei algumas atividades do volume 2. Então, quem não fez nada ainda já sabe que está com atividade atrasada, tá certo? Já foram passadas duas atividades que eu digo 2 semanas a respeito da apostila 2, viu? E aí a gente começa com a verdadeira história da literatura de cordel. Você pode acompanhar aí pela sua apostila, pode acompanhar aqui pela tela, eu vou projetando para vocês. Bom, gente, cordel é algo assim que foge um pouco ao que a gente tem o hábito aqui que eu digo aqui no Sudeste. O cordel é muito comum, ele surgiu no Nordeste, na região Nordeste do Brasil, e ele é ainda bem comum no Nordeste. Então, antes de falar algumas coisas específicas aí da apostila, eu vou fazer um resumo aqui, um geralzão sobre o que é o cordel. Trouxe aqui o cordelzinho para mostrar para vocês. Eu tenho, inclusive, guardado ainda alguns cordéis que foram feitos por alunos do CCA. Nosso próximo encontro eu vou mostrar os cordéis produzidos por alunos do CCA que eu guardo ainda. Aí eu mostro para vocês na próxima aula. O cordel, ele surgiu já há bastante tempo. A gente vai ver aqui no exercício quando foi o surgimento do cordel. E por que esse nome? Quem fez a atividade viu que é cordel por estar numa corda. A questão dele era o seguinte: alguns lugares do Nordeste, as pessoas usavam isso como comunicação. Então, faziam esses livretos. O cordel é um livrinho, tá? Faziam esses livrinhos, levavam normalmente para feira, mas sempre um lugar normalmente aberto, e aí penduravam no varal, o que aqui a gente chama, né, do varal, que a gente pendura roupa, colocavam no varal com um pregador, aquele pregadorzinho de roupa mesmo que a gente coloca na roupa para secar, e ficava esses livrinhos pendurados todos assim, pendurado pela cordinha. Deve ser algumas pessoas que falam que estão travando, deve ser a internet, viu? Vou falar bem devagar, tá certo? E aí, olha só, você chegava numa feira e tinha as banquinhas. Banca de chuchu, de batata, disso, daquilo. Aí tinha uma banquinha de cordel. Nessa banca ficavam os varaizinhos estendidos e os livrinhos pendurados, como se fossem roupa secando no sol. E aí começaram a chamar então esses livrinhos de cordel por conta disso, por ficarem pendurados em corda. Ainda hoje se produz muito cordel no Nordeste, muito, e se vende ainda, se comercializa muito cordel, mas é raro hoje em dia ele ser vendido em corda. Ele é muito vendido assim, sabe quando vocês vão no supermercado, numa padaria, e aí perto do caixa do supermercado tem aquelas estantezinhas vendendo assim, chocolate, bala, pilha. Sempre perto do caixa fica vendendo algumas coisinhas minúsculas assim, menores, né? No Nordeste é muito comum essas banquinhas perto de caixa de supermercado, de padaria, ter os livrinhos. Então você chega numa padaria, e aí quando você vai para o caixa, do lado do caixa tem uma estantezinha com vários livrinhos de cordel sendo comercializados, sendo vendidos. Você já pode pegar ali e comprar. A produção do cordel era o seguinte: hoje em dia já não muda. Olha aí na apostila essa capa
Tá um pouco devagar o negócio aqui. Essa capa aqui, Os Retirantes. A página 51 da apostila. Você pode acompanhar aí na apostila ou acompanhar aqui na tela. Esta imagem, repara que está escrito embaixo, né? É J. Borges, Borges J. Os Retirantes, xilogravura. Essa era tipicamente a capa de um cordel. É diferente do que eu tenho aqui. O que eu tenho não é em xilogravura. Tenho esse. Esses não são em xilogravura. A xilogravura é o seguinte, olha que trabalho minucioso e detalhado, gente. A pessoa que fazia a xilogravura, e esse J. Borges é um dos mais reconhecidos no Nordeste, produtores de xilogravura. Já teve abertura de novela da Globo, que teve imagem dele. A xilogravura é o seguinte, o artista ele pega uma placa de madeira e ele vai esculpindo na placa de madeira a imagem que ele quer. Então, por exemplo, o Borges, para fazer essa imagem que está aí, Os Retirantes, ele pegou uma placa de madeira e esculpiu toda essa imagem ali, foi talhando, esculpindo essa imagem na talha de madeira, na placa de madeira, talhando. Depois que ele talha a imagem, ele pega a tinta e passa ali por cima. Aquilo fica como se fosse um carimbo. O carimbo que a gente tem, que a gente compra em papelaria, que a gente usa, né, em escritório, em escola e tal. Essa placa fica como se fosse um carimbo, porque ela está em alto relevo, porque ele esculpiu e foi passada essa tinta ali. E com isso, ele vai, de certo modo, carimbando as capas dos cordéis. Então, esse é o trabalho de xilogravura. Quando você pega um livrinho de cordel e ele tem essa imagem na capa, você sabe que todo esse processo foi feito. Pegar a placa, esculpir, passar a tinta e carimbar. Então, a tradição era essa, era tudo muito artesanal, até porque não tinha impressora, não tinha copiadora. Então, era tudo muito manual, tá certo? E isso em relação à estrutura. Dentro do cordel, ele vai ter essa estrutura aqui mesmo. Ó. São poeminhas, tá certo? Poeminhas. Então, hoje, esses que eu tenho aqui, eles são mais recentes. Então, você vê, como eu mostrei, ele não tem esse aqui, um cordel sobre Paulo Freire, ele não tem a capa em estilogravura. Não tem mais. Hoje o cordel já está um pouco modernizado no Nordeste e não necessariamente ele venha com a estilogravura, não. Em relação a conteúdo, o que pode aparecer no livrinho de cordel? Diversas coisas, assim. Desde a fofoca que esteja acontecendo na cidade. Ah, tô fazendo uma fofoca muito grande a respeito do fulano, aconteceu isso, vai lá, alguém faz um cordel sobre aquilo. Desde isso até algo maior, um fato histórico, um fato político, algo das artes, enfim, tudo que chama a atenção, tudo que esteja acontecendo no mundo, pode virar uma poesia de cordel. Então ele era usado muito para as pessoas se informarem, ficava quase como um jornalzinho dos lugares. As pessoas muitas vezes ficavam sabendo sobre o que estava acontecendo a respeito de cordel. Hoje em dia se produz muito cordel e ele é muito declamado no Nordeste. Como eu disse para vocês, os livrinhos ainda são produzidos, alguns de maneira artesanal ainda tem gente que faz a xilogravura, de entalhar tudo, mas a maioria já não é tão artesanal, faz no computador, imprime várias cópias para vender, enfim, a modernidade chega também no cordel. Mas de qualquer forma ele é muito oral, então ele é muito declamado ainda e no Nordeste existe até congressos, encontros
de cordelistas, o que é muito, muito bonito, tá? E aqui, ó, a imagem dos retirantes. Eu não vou passar resposta de todas as questões, porque algumas pessoas ainda estão me devendo atividade. Então, a gente vai comentar algumas partes da apostila, principalmente para quem está com dificuldade de realizar algum exercício. A gente vai fazer comentários, mas eu não vou ficar passando resposta hoje, não. Mas se você tiver alguma dúvida, já pode ir falando. A respeito de alguma questão, já pode ir falando. Até essa parte aqui, do tudo tranquilo aí? Algum comentário? Conheciam cordel? Tudo tranquilo, ótimo. Muito bem. Vamos seguir aqui então. Tranquilo, que bom. Olha aqui. Página 52. Cordel é a poesia popular impressa, criada e consumida predominantemente no Nordeste brasileiro. É como eu falei com vocês. É muito forte. Provavelmente vocês passeando, quem já foi para o Nordeste alguma vez, passeando, pode ter visto, né? Só um detalhe, às vezes as pessoas confundem o cordel com aqueles repentistas, aquelas pessoas que ficam fazendo de improviso alguns versos. É diferente. O repente, ele é feito de improviso. Assim, eu falo uma palavra para o repentista, ele faz ali na hora. O cordel é o livrinho, tá? É a poesia mais estruturada. Ó, essa poesia compõe um folheto vendido em feiras e mercados, ficando à disposição dos leitores pendurados em cordas e varais. Conheça um pouco mais sobre essa poesia lendo o texto dessa página, e aí a gente vai aqui. Eu vou ler, apesar de, assim, na live eu acho meio complicado a gente fazer a leitura, mas eu vou lendo devagar, porque é um cordel falando sobre o cordel. Então a gente vai lendo e comentando para perceber bem como ele funciona. E olha, gente, eu acho que o cordel ele é interessante por diversas razões. Interessante como obra literária, né? É interessante como cultura de uma região e uma cultura que permanece já há tanto tempo, tá? E pode até mudar um pouco a estrutura, mas ele se mantém ainda muito forte. As pessoas consomem mesmo, sabe? Assim, igual eu falei, você chega na padaria, tem a banquinha de cordel e vende, as pessoas compram mesmo, até porque é uma leitura muito rápida, né? Então, já vale por isso, né? Vale pela história, vale pela literatura, vale pela informação. Ele sempre traz alguma informação, alguma discussão do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, acho que cordel funciona em muitos aspectos. Aí aqui eu tenho um cordel, uma metalinguagem, né? Um cordel falando sobre cordel. Como ele surgiu, como é a estrutura dele. Vamos ver e relembrar quem já leu. Origem da literatura de cordel e a sua expressão de cultura nas letras de nosso país. Cordel quer dizer barbante, sim, ou senão mesmo cordão. Mas cordel literatura é a real expressão como fonte de cultura, ou melhor, poesia pura, dos poetas do sertão. Na França, também Espanha, era nas bancas vendida, que fossem prosa ou em verso. Prosa é o texto corrido, viu? O contrário do verso. Por ser a mais preferida, com o seu preço popular, poderia se encontrar nas esquinas da avenida. Era, em pequeno volume, a edição publicada. Tamanho 15 por 12. Olha o tamanhozinho aqui. Olha a minha mão. O tamanho da minha mão e o tamanho do livrinho. Os livrinhos todos desse tamanho. É o tamanho padrão, tá? O tamanho padrão do cordel. Pequenininho desse jeito. Tamanho 15 por 12.
para melhor ser consultada. Isso no século XVIII. Olha quanto tempo tem cordel, quanto tempo ele permanece aí. Depois de 98, foi aos poucos desprezada. Aqui, ó, olha essa imagem dos livrinhos aí no varalzinho com o pregador. No Brasil é diferente. O cordel literatura tem que ser todo rimado, com sua própria estrutura, versificado em sextilhas, ou senão septilhas, é a estrutura marcada do poema, tá? Com a métrica mais pura. Nesse estilo, o Vaz escreve, em forma de narração, fatos, a história no poema que eu falei, romances, histórias de realismo, ficção. Não vale cordel em prosa. No Brasil, não vale cordel em prosa. E em 10ª na glosa se verseja no sertão. Se verseja, se faz o verso no sertão. Pode o mote ser glosado, o mote, o tema, em 7 sílabas também. Isso depende do ouvinte. O mote rimado bem, sem a métrica perfeita, a glosa será mal feita, que não agrada a ninguém. Isso que ele está falando da métrica são esses espacinhos. Reparem que os versos eles têm o mesmo tamanho, tá certo? Então ele vai marcadinho, bem marcadinho, tá? O poema lido pelo professor, aqui alguns significados, né? Vaz é o mesmo que poema, verseja faz versos, enfim. Algumas eu já fui falando aqui. Infelizmente a gente não pode se reunir, né? Mas a gente vai aqui virtualmente reunidos e discutir. Vamos ver essa primeira parte aqui, porque depois eu vou passar também um trechinho para vocês. Questão 4, página 54. É a minha apostila, é com gabarito mesmo para vocês, então essa parte aí eu quero que quem está com a apostila completa vai conferindo. Tá? Questão 4, em Origem da literatura de cordel e sua expressão de cultura nas letras de nosso país, o cordelista conta ao leitor ouvinte a origem dessa forma de versejar e revela várias características dessa poesia popular. Repara, até ele está te perguntando, ele está contando, ó, nessa poesia que a gente acabou de ler, o que o autor faz? Ele conta pra gente como é a estrutura de um cordel, tá? Ele está contando isso. E aí ele pede para você, identifique as principais informações completando o quadro. Confiram aí no quadrinho de vocês. Significado da palavra cordel, barbante. Os livrinhos ficavam pendurados com barbante. Finalidade do cordel: expressar a cultura popular dos poetas do sertão. Expressar a cultura popular dos poetas do sertão. Sertão nordestino. Por que isso, gente? Ele é bem comum. Até hoje você encontra em algumas cidades do litoral nordestino, você pode até encontrar livrinhos de cordel, mas ele não é tão comum como no sertão. O interior do Nordeste é algo muito forte, muito comum ainda hoje, viu? É o tipo de literatura mais comum que se tem. Como os poetas eram divulgados na Europa, vendido em bancas ou em esquinas. Está lá no início, está na segunda estrofe. Lá na Europa, França, Espanha, eles eram vendidos em bancas ou nas avenidas. Qual formato? Lembra que eu mostrei para vocês, coloquei até a minha mão aqui para vocês perceberem o tamanho 15 por 12. Era o formato dele. Ele é um livrinho, esse formato 15 por 12. Características do cordel no Brasil. Ele é em forma de poema. No Brasil não existe em prosa. Prosa é divisão por parágrafos. No Brasil não existe cordel dividido em parágrafos. Ele é em forma de poema com rima e métrica. Métrica, medido, né? As sílabas fortes são medidas.
A parte da métrica eu vou deixar para falar mais à frente para vocês. Tipos de estrofes mais comuns. Anotem, mas isso também eu vou falar para vocês mais à frente. Ou seja, sextilhas. O que são sextilhas? Estrofes com 6 versos. E setilhas, estrofes com 7 versos. Ok? Deixa eu mostrar aqui também um outro. Gosto de mostrar diferente para vocês verem que não é só o exemplo que está na apostila, né? O exemplo que está na apostila, elas representa. Ó, olha as estrofezinhas. Tá? Diferença entre o cordel do Brasil e o cordel da Europa. No Brasil, o cordel é em verso. Na Europa, ele é em prosa ou verso. Ainda posso colocar, no Brasil, ele é vendido na corda, no barbante. Na Europa, ele era vendido em banca. Então, essas diferenças. Ok? Alguma pergunta? Não, não, não. Vamos lá. Vamos, então, continuar. Ó, a questão 5 ela é interessante para vocês entenderem isso que eu estou falando, que como vocês não tiveram ainda aula de literatura no sentido de estrutura literária, esses nomes devem soar um pouco estranhos para vocês, né? Cestilha, cetilha, devem soar um pouco estranho. Então, esse exercício dá para a gente entender bem. Veja só, o 5. Dois importantes elementos da estrutura, para mim, tá na minha frente aqui, do cordel que contribuem para a musicalidade do poema são a quantidade de versos na estrofe e a métrica. Neste poema foi adotado cetilha. 7. Ó, 6, 7. Observe a divisão. Essa parte que eu queria mostrar aqui. Observe a divisão métrica dos 2 primeiros versos do poema e responda quantas sílabas poéticas ele tem. Divisão de sílaba poética não é igual à divisão de sílaba das palavras como vocês são acostumados a fazer em português, não, tá? A divisão é feita de maneira diferente. Então, aqui, ó, eu vou separando a sílaba, algumas coisas são iguais. Aí veja aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que ele fala são 7 sílabas? Porque a gente conta até a última sílaba tônica. Lembra de sílaba tônica, que é a sílaba forte? Então, veja que de sílabas mesmo a gente vai ter 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas a última sílaba tônica é o BAM. Então, eu paro a contagem ali. Tá? A de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja a diferença. No primeiro verso, a sílaba tônica não é a última. É a penúltima, então eu paro a contagem ali. No segundo verso, a sílaba tônica é a última. São as sílabas que estão sublinhadas. Elas são as sílabas tônicas. Então, a contagem para ali. No segundo verso, coincidentemente, a sílaba tônica é a última. Tá? Então, parou ali. São versos de 7 sílabas. Gente, olha, o que é interessante no cordel, assim, vocês podem discordar de mim, tá? Pode falar. Mas eu vou falar assim, não vou falar nem como professora de português de redação, não. Vou falar como eu brinco com vocês, pessoa física. O que eu acho mais incrível no cordel é porque, assim, ele é tido como algo muito simples, né, muito comum, sem grandes estruturas e tal. Mas, gente, olha a quantidade de coisas pensadas para se fazer um livreto, né, um livrinho, que
teoricamente é muito simples. Gente, olha a quantidade de coisa. Primeiro, fazer uma capa em estilogravura. Conseguir uma placa de madeira. Esculpir a madeira detalhadamente, porque eu preciso ter a imagem ali. Esculpir. Usar essa madeira como uma espécie de carimbo para fazer capa. Primeiro ponto, que já é, para mim, muita coisa. Segundo ponto, pensar nessa estrutura. Tem que usar muita cabeça de verdade. Pensar nessa estrutura, porque eu tenho que coordenar ao mesmo tempo o conteúdo do que eu quero passar com essa estrutura. Pensar que eu vou fazer estrofes de 7 versos com 7 sílabas cada um. Gente, você faz um livro inteirinho. Mesmo que seja um livreto, mas olha a quantidade de estrofes, pensando em tem que ter um sentido e tem que ter a mesma quantidade de sílabas em todos os versos. Não é muito trabalhoso? Não é de se admirar quem faz isso? E depois montar isso tudo. A respeito aqui de algumas perguntas que vão aparecer. Algumas pessoas estão me fazendo perguntas no privado, viu? Aí eu vou respondendo aqui. Às vezes, quem faz a xilogravura é o mesmo que faz o texto. Às vezes, mas nem sempre. O Borges, por exemplo, que tem a imagem ali no início, ele ilustrava a cordel de outras pessoas. Tá? Ele ilustrava de outras pessoas. Eu acho que vocês não vão lembrar, mas os pais aí, os irmãos mais velhos, teve uma novela na Globo chamada Cordel Encantado. A abertura de Cordel Encantado foi feita inspirada no Borges. Então, primeiro isso. Às vezes era o mesmo, às vezes o cordelista era também produtor da xilogravura dele. Às vezes não. E outra coisa, o tempo dependia muito da pessoa, sabe? Mas o pessoal que faz xilogravura, eles faziam várias por dia, gente. Era uma coisa assim, de esculpir ali e fazer várias por dia, sabe? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no que estão me colocando, para eu ter certeza que eu estou falando todas as dúvidas de vocês. Certo. O que eu estava lendo ali no privado. Ok para todo mundo que só passou informação, viu? Quem só passou informação, tudo certo. Experiências humanas e experiências de vida. Aquilo que a pessoa viveu, viu? Quem me perguntou aí sobre as experiências humanas. As experiências de vida. A novela, então, ela ficou bem conhecida e a abertura era bem bonitinha, né? Eu não vou saber a história da novela, não, porque eu chegava a assistir, mas eu lembro da abertura. Vocês já perceberam que a pessoa aqui, eu tô falando de um tema que não é só por falar, gente. Adoro mesmo cordel. Adoro mesmo. E voltando a onde eu tinha parado, eu acho mais interessante isso. Como que uma coisa que parece tão simples, tão comum, algo vendido numa banquinha, algo vendido no varalzinho da feira, pode ser construído com tanta estrutura, com tanto detalhe, tanta delicadeza, né? De pensar ali, pensar na capa, pensar em cada verso, contar cada verso e parar na 7ª sílaba. Eu tenho que parar na 7ª sílaba, mas eu não posso parar do nada. Não posso assim, 7ª sílaba, parei. Tem que parar
e ter sentido. Olha Ai, não sei se é a novela que o homem morreu, não, gente. Não assisti a novela, não. Enfim, a novela passou. Voltamos aqui pro cordel. Vamos ficar no cordel. E sabe uma coisa interessante? Vocês já devem ter visto falar sobre a Academia Brasileira de Letras, né? Tem os imortais da academia, os escritores nacionais são escolhidos, a academia fica no Rio de Janeiro. Tem uma cidade no interior do Ceará, Crato, o nome da cidade é Crato, no Ceará, bem interior, bem sertão. E nessa cidade existe a Academia Brasileira de Cordel, onde são homenageados os cordelistas. A academia é uma graça, porque é o seguinte, deixa a novela para lá, concentrados no cordel. A academia é uma graça pelo seguinte, é uma casa, aquelas casas antigas, históricas e tal, e eles pintaram todo o muro da casa, todo o muro da frente da casa, com imagens que imitam estilogravura. Então você já reconhece por isso, todo o muro é de estilogravura. Lógico que imitando, né? Porque não fizeram talha para poder colocar. Pode visitar, sim. Pode visitar, eles fazem eventos, é um lugar muito legal. Você visita a casa, não necessariamente você vai encontrar os cordelistas, a não ser que esteja tendo algum evento, né? Deixa eu ler aqui. O cordel também existe em Alagoas, também começou, inclusive, muito forte em Alagoas, viu? Então, o que acontece é o seguinte, você provavelmente foi no litoral. Então, aquilo que eu estava falando de Maceió. Então, é aquilo que eu estava falando de ser mais forte no interior, porque olha só, olha a diferença. Eu vou contar da minha experiência e ver. Eu morei 2 anos em Maceió, onde você falou aqui que passou apesar de não ter ido em feira. Eu morei 2 anos em Maceió, que é litoral, Alagoas, né? Litoral nordestino. E morei 5 anos em Petrolina, que é sertão, sertão mesmo de Pernambuco. Em Petrolina eu via muito cordel, muito. Em Petrolina eu via na padaria, na mercearia, no supermercado. Não em todos. Não vou dizer que em todos tinham, não. Mas a grande maioria. Maceió já não via. Maceió já não via. E era muito engraçado, até como curiosidade, esse tempo que eu morava lá, sempre que eu vinha visitar os meus pais, eu trazia cordel de presente para o meu pai, porque ele adora. Meu pai adora poesia. E eu trazia muito cordel para ele. E os 2 anos que eu fiquei morando em Maceió, ele reclamava muito. Ele, poxa, agora você vem para cá e não traz mais cordel, porque realmente no litoral é mais difícil de encontrar. É algo mais comum no interior mesmo. Perguntou aqui qual a cidade do Ceará. Crato. Escrevi aí. Crato. A gente vai ver umas coisinhas de Crato aqui mais à frente, porque logo à frente na apostila de vocês vai ter algumas informações sobre o cordel específico de Crato. Então a gente vai voltar a falar do Crato em outras circunstâncias, tá? Mas Crato também é sertão, como eu falei, no sertão é muito mais forte do que no litoral. É engraçado, o litoral é mais como um repente. Talvez tenha visto na praia, quem já passou férias, feriado, assim, em alguma praia do Nordeste, é comum você estar lá na praia e chegam uns carinhas de violão, assim, fazendo. Aí pergunta seu nome, pergunta de que lugar você é, ele faz o verso ali na hora. Isso é o repente. O repente é mais comum no litoral. O cordel é mais comum no interior, no sertão, tá? Marquem aí, vamos dar uma continuidade aqui na apostila. Eu quero mostrar uma outra coisinha para vocês ainda hoje.
Que características do texto poético você observa neste cordel? Texto poético como um todo. Aqui, essa questão faz a gente trabalhar também com a estrutura do poema, estrutura do cordel. Ele usa jogos sonoros e apresenta rimas? Sim, né? Ele utiliza a métrica? Acabamos de ver ali na outra questão. Sim, ele utiliza a métrica. Ele apresenta pausas e ênfase para marcar o ritmo poético? Sim. O cordel é todo marcadinho, marcadinho. Aí, gente, essa poesia é uma coisinha mais fofa. Ai, se cesse. O cesse, gente, é o seguinte. É como se eu dissesse assim, ai, se fosse. Ai, se fosse. E é de um poeta cordelista chamado Zé da Luz. Eu vou fazer a leitura e vocês vão ir reparando o seguinte, vai reparando na estrutura, na rima, no conteúdo, tem que reparar em tudo ao mesmo tempo, viu? E olha como ele fala. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, emparear, ficar juntinho, pareado. Se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse. Se pro céu nós a subisse, mas porém acontecesse que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu com eu insistisse, para que eu me resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens toda fugisse. Olha a rima. Quem foi Zé da Luz? Zé da Luz viveu de 1904 e faleceu em 1965. Nasceu em Itabaiana, na Paraíba, interior da Paraíba, Itabaiana. Sua poesia, algumas vezes triste, outras bem-humorada, está nas feiras, nos mercados, nas ruas das cidades nordestinas, na fala dos declamadores e não nos livros. Essa coisa, gente, de poesia de cordel vir como conteúdo do 7º ano, conteúdo de uma apostila, conteúdo do livro didático, isso é algo muito recente, viu? Eu acho muito legal a apostila de vocês, quando eu vi o programa e vi que tinha isso, eu achei muito legal, porque não é comum, sabe? Não é comum, porque acaba sendo muito desprezado, sabe? Helena quer falar, né? Tudo bem, Helena, sem problemas. Alguém? Alguém quer fazer algum comentário? Aí pode escrever ou pode ligar o microfone aí para poder falar. Vocês gostaram de cordel? Ai, que bom, porque eu amo muito, gente. Eu queria achar uma coisinha aqui para mostrar para vocês. Hoje eu tô falando mais do geral, assim, em vez da gente trabalhar o exercício mesmo, tá? Eu não fiz cordel. Então, se eu já fiz algum cordel do jeito antigo. Não, eu eu nunca tentei escrever um cordel. Eu acho que a gente podia tentar, né? Eu assisti. Que bom. Acho que a gente podia falar com basinha, fazer estilogravura.
né? E a gente produzir algumas coisas. Então, eu vou trazer. É, aí com Bazinha a gente fala quando voltar, viu? Deixamos quieto por enquanto e depois a gente joga a ideia pra Bazinha assim como se fosse uma coisa. Não, Bazinha, surgiu assim. Mas aí, quem quiser ir treinando o conteúdo, mas vai ter que ficar bom agora. Eu vou realmente mostrar pra vocês. É porque como hoje eu queria fazer o geral, eu não separei pra mostrar, não. Mas eu gosto de mostrar as coisas aqui pra vocês, de trazer. Então, na, nas próximas aulas, em nossos próximos encontros, eu vou mostrar os que eu já fiz na escola com alunos em outros anos, não necessariamente com o sétimo, porque tem o conteúdo no nono também. E vou trazer, vou mostrar para vocês alguns que eu trouxe do Nordeste. Esses dois aqui que eu mostrei, eu trouxe do Nordeste, mas eles não são a característica original. Você vê que a capa deles não é em estilogravura, tá? E tem, eu vou mostrar aqui agora pra gente começar a concluir. No interior no interior de Pernambuco, tem uma cidade chamada Garanhuns, tá bom? Entendemos. Volta aqui, foco. No interior de Pernambuco tem uma cidade chamada Garanhuns. Nessa cidade surgiu há um tempo assim, um grupo de jovens que gostavam de literatura, gostavam de declamar poesia, de fazer cordel e tal. Eles montaram um grupo que depois lançou CD, ficou conhecido fora do Nordeste, inclusive. O nome do grupo é Cordel do Fogo Encantado. Vou escrever aqui. Cordel do Fogo Encantado. Eu acredito que esse grupo tenha se desfeito há 2 anos. Eu acho que o grupo acabou. Eles lançaram uns 3 ou 4 CDs. A gente ouvia CD, gente. E o show dele, eles misturavam música com cordel. E, então declamavam, cantavam e tal. E uma das apresentações deles, eles declamaram, o vocalista se chama Lirinha. Lirinha declamou essa poesia Ice Cesse, que você encontra muito fácil. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, mas se não der, depois vocês deem uma pesquisada para ouvir. Aqui é a capa. Vamos ver se passa, porque é muito bonitinho. Ice. Você acha fácil no YouTube, com esse nome que eu falei com vocês aqui, ó. Cordel do Fogo Encantado é o nome do grupo. Será que vocês vão conseguir ouvir? Ele começa assim mesmo, como se fosse um monte de fósforo riscado. Uns barulhos estranhos assim mesmo. Arco Verde, falei Garanhuns, ó, Arco Verde. Não. Deixa eu parar. Peraí.
Parei então, já que vocês não estão ouvindo, mas aí depois quem quiser pode procurar. Coloquei o link aqui, que é o Lirinho, vocalista do Cordel do Fogo Encantado, declamando a poesia Ice Cesse, que é a poesia que está na, na apostila de vocês. Eu falei errado. Eu falei Garanhuns, não, é uma cidade chamada Arco Verde. Arco Verde, que é interior de Pernambuco também, era um grupo de lá. E ele tem outros também. Então, de repente, vocês escutam essa, mas aí se interessam por outras também. Então, vejam como essas histórias que eu estou falando para vocês, como ainda é muito forte. O Nordeste ainda é muito forte. Então, tem ainda grupo que declama, tem academia, né? Uma academia brasileira de cordelistas, tem congressos de cordel, tem... há um outro, vou colocar alguns nomes para vocês procurarem. Gessier Quirino. Escrevi o nome aí. Procurem sobre ele também, é uma delícia ouvir e muito engraçado. O Gessier Quirino, ele tem um jeito muito engraçado de declamar o cordel. Tá certo? Eu acho que vocês vão gostar bastante. Certinho, gente? A gente fica por aqui, mas eu vou dar um tempo, eu vou encerrar o conteúdo. Mas, assim, as dúvidas, as perguntas, estou à disposição. Vou ficar um tempinho aqui ainda. Poxa mesmo, tava... é tão bom falar de cordel, né? Eu vou encerrando aqui e se vocês quiserem, a gente conclui. Tá? Alguém quiser ligar o microfone aí agora, pode falar. Pois é, trava. Mais uma aula, vocês não têm aula agora, mas não? Muito bom. Delícia, cordel. Fiquei em dúvida se eu tinha bloqueado vocês ficaram tão silenciosos. Terá. Ela está perguntando se a live vai ter dia fixo. Eu vou divulgar para vocês, tá? Porque eu estava acertando até com a Wagner. Vai ter, eu vou alternar, viu? Eu vou alternar a live com vídeo aula. Mas eu vou fechando aqui, eu vou comunicar para vocês para já ter certinho. Sabe que tá fixo o dia da semana de atividade na segunda-feira. E eu informo para vocês já já o dia fixo de redação também, tá? Adiós. Adiós. Leiam cordel. Se quiserem escrever, quiser tentar e arriscar num cordel. Obrigada, beijo. Obrigada pela atenção, pela presença. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Bye, bye. Obrigada, Daniel. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tudo bem, Steph? Saudade de vocês. A gente tem que voltar logo, né? Preciso ver a cara de vocês, gente. Bem, eu preciso ver a cara de vocês. Esse negócio é ficar aqui falando com uma tela.